Olá você, tudo bem? Você sabia que é possível se usar hormônios auxinas ou mesmo as giberelinas para a produção de frutos partenocárpicos? Você sabia que este hormônio auxina, ácido indolil acético, também chamado de AIA, está intimamente relacionado ao crescimento de estruturas vegetais como caules e raízes? Além do mais, a auxina é fotossensível. Ela tem a tendência natural de se acumular nas partes das estruturas vegetais opostas à luz. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, Fisiologia Vegetal, Fitormônios, especialmente para você. Vamos lá? Ok! Antes de começarmos a nossa biorrevisão, conceitos básicos sobre hormônios vegetais, gostaria de conversar com você sobre este quadro resumo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de biorrevisões. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. E aí você pergunta assim, professor, o que eu tenho que lembrar, o que eu tenho que saber, básico do básico, sobre fitormônios ou hormônios vegetais? É essa tabela, é esse quadro resumo que eu vou passar para você agora. Olha só, existem apenas 5 hormônios que fazem a regulação hormonal em plantas: a auxina, a citocinina, a giberelina, o ácido abscísico e o gás etileno. A auxina está relacionada com o desenvolvimento de estruturas, como caule e raízes. Agora, lembre-se sempre, é extremamente importante que você lembre disso, que o crescimento do caule, o crescimento da raiz, estimulado por auxina, não envolve divisões celulares, não envolve mitose. As estruturas crescem porque as células alongam, as células aumentam de tamanho, beleza? Quando se pensa em divisão celular, quando se pensa em mitose de células, você vai aqui para as citocininas, que são hormônios que fazem exatamente isso. São hormônios também de desenvolvimento, são hormônios também que promovem crescimento de estruturas vegetais, mas ele faz isso através de divisões celulares, ok? A giberelina, que também é um hormônio de desenvolvimento, promove a germinação de sementes e a floração. O ácido abscísico, apesar do nome abscísico remeter à abscisão, que significa queda, esse hormônio não tem nada a ver com isso. Mas quando ele foi descoberto, pensava-se que ele estava intimamente relacionado com a queda de estruturas vegetais, como queda de folhas, como queda de frutos. Depois descobriu-se que o ácido abscísico nada mais é do que um hormônio de inibição da germinação das sementes e fechamento dos estômatos em situações de estresse hídrico. E o gás etileno, um hormônio que é gasoso, é responsável pelo amadurecimento de frutos. Isto aqui é basicamente o que você não pode esquecer quando se trata de fitormônios, quando se trata de hormônios vegetais. Para encerrar, lembre-se, auxina, citocinina e giberelinas são hormônios de desenvolvimento. São hormônios que induzem a crescimento, induzem a germinação, induzem a floração, alonga células, faz com que células se dividam.
Mas o ácido abscísico e o gás etileno, lembre-se que são hormônios que inibem o desenvolvimento. São hormônios antagônicos às funções dos três anteriores: auxina, citocinina, giberelinas. O ácido abscísico inibindo a germinação de sementes e principalmente promovendo o fechamento dos estômatos em casos de estresse hídrico sofrido pelas plantas. E o gás etileno, que é o hormônio da senescência, amadurecimento e apodrecimento dos frutos. Beleza? Sendo assim, podemos então iniciar a nossa biorrevisão, conceitos básicos sobre hormônios vegetais. Vamos ao primeiro item? Olha só. As citocininas são os hormônios conhecidos como reguladores do crescimento, tendo como o mais encontrado nas plantas o ácido indol acético, conhecido como AIA. AIA, ou ácido indol acético, ou indolil acético, é a auxina, não é a citocinina. Entendido? Essa informação aqui, tudo bem, a auxina é regulador do crescimento, porque interfere no crescimento de estruturas caulinares, interfere no crescimento de raízes, tá? Mas é a auxina e não as citocininas, deixando então, consequentemente, o nosso item como falso. Próximo. As giberelinas têm como principal representante deste grupo o ácido giberélico. Os principais órgãos responsáveis por sua produção são as folhas jovens. Não só as folhas jovens, como também sementes em germinação. As sementes, quando são plantadas, as sementes, quando são cultivadas, entendido ou não? No processo germinativo da semente, quando ela começa a absorver água e luz, libera-se nessas sementes giberelinas e aí estimula-se o processo de germinação. Beleza? Show de bola? As auxinas são responsáveis pela divisão celular, que é a primeira fase do crescimento vegetal. Auxinas é um hormônio de desenvolvimento, auxina é um hormônio que promove o crescimento, mas esse crescimento ocorre, lembre-se, por alongamento da célula e não por divisão celular. Divisão celular está relacionado com as citocininas. Beleza? O ácido abscísico, ABA, é inibidor de crescimento e ou desenvolvimento da planta. Induz a planta à dormência, provocando a queda de folhas, flores e frutos, inibindo a germinação das sementes. A única questão aqui sobre o ácido abscísico, conhecido realmente como ABA, é que apesar do nome abscísico, que remete à abscisão, que significa queda, ele não é o hormônio que está relacionado à queda de folhas, tá? Ele inibe germinação de sementes, é verdade, mas não está relacionado com queda de folhas, queda de flores ou queda de frutos. Ácido abscísico inibe germinação das sementes. Até aí tudo bem, porque é um hormônio que induz a dormência, e o ácido abscísico, tá? Ele é liberado pela raiz quando a raiz está sofrendo estresse hídrico, ou seja, o ambiente está pobre em água, há uma dificuldade das raízes fazerem a obtenção de água, então ele é enviado através da seiva bruta e quando chega lá em cima nas folhas, induz ao fechamento dos estômatos para que reduza consideravelmente o processo de transpiração, evitando a perda de água e, consequentemente, retendo essa água no interior da planta. É isso aí do que trata o ácido abscísico. Próximo item, o etileno é o único hormônio gasoso e é conhecido como hormônio do amadurecimento, pois sua atuação principal é no estímulo ao amadurecimento dos frutos
verdadeiro. O etileno, por sinal, que é um hormônio gasoso, por ser gasoso, ele se dispersa pelos tecidos vegetais com facilidade, tá? Ele não é transportado através de seiva, mas ele consegue tramitar pelos espaços, né, intercelulares dos tecidos da planta, por ser gasoso. E aí, quando você coloca um fruto maduro ou um fruto podre próximo de frutos bons, os frutos bons vão amadurecer e apodrecer juntamente, ok? Pelo efeito do etileno. Beleza? Absolutamente correto. Os hormônios vegetais podem induzir a dominância apical quando se faz o tratamento das gemas laterais com ácido abscísico, promovendo o crescimento caulinar. Absolutamente correto, porque o hormônio que está relacionado com isso é um hormônio de desenvolvimento chamado auxina. E a dominância apical está relacionado exatamente com os hormônios auxinas. Tá certo? Por quê, professor? Vamos lá. As gemas apicais, que são as gemas que estão localizadas no ápice do caule, essas gemas representam o local de maior produção de auxina na planta. Entendido ou não? E aí é o seguinte, tá certo? Muita auxina inibe o crescimento de gemas laterais, impedindo que a planta cresça lateralmente, e inibe também o crescimento de raízes. Entendido? Então, por isso que se diz que o ápice do caule, lá naquela gema do ápice do caule, é exercido em toda a planta a dominância apical. É aí onde entra o princípio da poda. Quando eu corto as gemas apicais, os níveis de auxina na planta reduzem, fazendo com que as gemas laterais brotem, se desenvolvam, evoluindo para ramos, e a raiz também vai crescer. Aí a planta, consequentemente, cresce em lateralidade. Entendido? Beleza? Próximo item. O hormônio auxina AIA interfere no controle do fototropismo de sistemas caulinares. Absolutamente verdadeiro. A auxina é um hormônio sensível à luz, mas lembre-se que essa sensibilidade à luz está mais para a fotofobia. A auxina não gosta de luz. A auxina detesta luz. A auxina tem aversão à luz. Então, se você pegar um ramo caulinar aqui e induzir uma fonte luminosa desse lado, a auxina tende a se pôr totalmente desse outro lado. Ela sempre se coloca no lado oposto à fonte luminosa. E aí, olha só, como a auxina estimula, tá, o crescimento das células por alongamento celular, o que é que acontece então? Olha só, olha para minha mão e faz de conta que isso aqui é o caule de uma planta. Esse lado aqui é o lado iluminado, esse lado aqui é o lado sem iluminação. O que a auxina faz? Ela vai se colocar no lado oposto à luz. As células desse lado aqui alongam, mas as células desse lado iluminado não alongam. Então, o que acontece com esse caule? Ele vai dobrar no sentido da luz, ok? Chama-se fototropismo positivo. Entendido o lance? É esse o efeito que a auxina provoca em estruturas de planta quando você relaciona o hormônio com a luz. Beleza? Vamos para o próximo item. Próximo item é: o etileno é considerado como hormônio da senescência, pois promove o envelhecimento das estruturas vegetais. Absolutamente correto. O etileno é o hormônio da velhice, é o hormônio da senescência. Isso é absolutamente correto. Beleza? O ácido abscísico promove o fechamento estomático e pode afetar a indução da dormência em sementes. Verdadeiro. São as duas funções clássicas do ácido abscísico, principalmente liberado pelas raízes em estresse hídrico, fechando os estômatos, que são as estruturas da planta responsáveis pela transpiração. Isso vai reduzir consideravelmente a transpiração do vegetal.
absolutamente correto. As citocininas promovem a divisão celular, certíssimo. Citocinina é um hormônio de desenvolvimento, promove o crescimento de estruturas vegetais, exatamente porque induz as células a fazerem mitose, induz as células a entrarem em processo de divisão. Corretíssimo, afirmativa. A concentração de auxina em que se observa maior crescimento do caule é menor do que aquela em que se observa maior crescimento da raiz. Vamos rever? A concentração de auxina em que se observa maior crescimento do caule é menor do que aquela em que se observa maior crescimento da raiz. A afirmativa fica falsa. Então, olha só, vou dar uma dica para você bem legal sobre isso aí. Muita auxina promove o crescimento do caule, pouca auxina promove o crescimento da raiz. Média quantidade de auxina promove o crescimento das gemas laterais. Entendido? Quantidades altas induz o caule ao crescimento, quantidades baixas induz a raiz ao crescimento, quantidades intermediárias faz com que as gemas laterais brotem e a planta então se desenvolve e cresce em lateralidade. Pronto, guarde isso com você. Sendo assim, pouca quantidade de auxina, a raiz vai crescer e o caule não vai. Muita quantidade de auxina, o caule vai crescer e a raiz não vai. Entendido? Certo? Vamos lá. Próximo item, o etileno, além de ser o hormônio da senescência, também provoca a abscisão. Pronto, está aí o cara que está relacionado com queda, com abscisão. Então o etileno também tem relação com isso aí, ok? As células das raízes e caules respondem igualmente às concentrações de auxina? Não, respondem diferentemente, ok? Porque as sensibilidades ao hormônio auxina diferem em estruturas caulinares em relação a estruturas radiculares, em relação à raiz. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai entender isso melhor, beleza? Mas as células das raízes e caules respondem igualmente? Não, respondem diferentemente às concentrações de auxina, beleza? O crescimento tanto das raízes como dos caules é diretamente proporcional às concentrações crescentes de auxina. Também está falso, tá? Não é diretamente proporcional, é variável em função das estruturas. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Concentrações elevadas de auxina induz o crescimento do caule e inibe o crescimento das raízes. Absolutamente correto. Entendido? Quantidades diferenciais de auxina, tá? É estimulante para certas estruturas e inibitórias para outras estruturas. Beleza? Lembre-se sempre disso aí. Próximo item, olha só. O etileno é um hormônio gasoso responsável pelo amadurecimento de frutos e é transportado pelo vegetal através do xilema diluído na seiva bruta. Tudo certo, mas ele não é transportado por xilema, ele não vai diluído na seiva bruta, porque ele é um hormônio gasoso. Não é isso? Ele passa através dos espaços intercelulares, dos espaços intersticiais, tá? Dos tecidos que formam a estrutura vegetal, onde o etileno vai atuar. Não é isso mesmo? Próximo item, a dominância apical é o fenômeno através do qual o eixo central da planta é dominante, cresce mais vigorosamente que os eixos que dele emergem, ramos laterais. Absolutamente correto. As gemas apicais do caule principal exercem a chamada dominância apical em todo o restante da planta. Por isso que na poda cortam-se as gemas apicais, aí sim as quantidades de auxina baixando, indo para níveis intermediários, estimula o desenvolvimento de gemas laterais e crescimento de ramos. Ok? Não esqueça disso. A produção de frutos partenocárpicos pode ser feita aplicando auxina ou giberelinas na parede do ovário. Absolutamente correto. Você já deve ter comido uva sem semente, mamão sem semente, melancia
sem semente. Esses frutos naturalmente produzem sementes. O que é a semente? É o óvulo fecundado e desenvolvido. O que é o fruto? É o ovário fecundado e desenvolvido. Mas, se os tecidos do ovário da flor se desenvolverem sem que a planta seja fecundada, ele não irá produzir sementes, já que as sementes originam-se da fecundação do óvulo. Então é comum se produzir frutos partenocárpicos, que são frutos que evoluem, né, a partir de ovários cujo óvulo não sofreu fecundação, por isso que ele não tem semente, como é o caso da banana, ok? Mas se eu pulverizar auxina ou mesmo giberilinas em ovários de flores de mamão, de melancia ou de uva que não foi fecundado ainda, irão produzir os frutos sem que esses frutos no seu interior contenham sementes. Beleza? Então, é muito utilizado hormônios vegetais para esta finalidade. Ok? Próximo item. O alongamento celular promovido por estímulo de auxina está diretamente ligado à luz do sol, pois sua concentração ocorre nos locais onde há menos luz. Exatamente. Tá certo ou não? A auxina sempre se coloca no lado oposto à fonte luminosa. Aí por isso que, né, se você pegar, por exemplo, uma avenca ou uma samambaia e colocá-la próxima a uma janela, a tendência dela é se curvar para a janela, para a fonte de luz. Tá certo? A luz está vindo da janela, pegando na samambaia que está aqui, a auxina se repõe em maior quantidade do outro lado da estrutura caulinar, e você sabe que muita auxina estimula o desenvolvimento do caule, só que ele vai crescer de um lado, não crescendo do outro. Então ele se curva para a fonte de luz, fototropismo positivo, ok? As raízes são mais sensíveis à auxina. Por isso, concentrações menores deste hormônio são suficientes para estimular o crescimento dessa estrutura. Está correto. As raízes são mais sensíveis à auxina. Tá certo ou não? Elas têm uma sensibilidade maior à auxina. Ora, se ela é muito sensível à auxina, pouco hormônio faz com que ela reaja, ela cresça, ela se desenvolva, porque ela é muito sensível. Aí, olha só a outra alternativa, o que ele diz. Os caules são menos sensíveis à auxina. Por isso, concentrações maiores deste hormônio são necessárias para estimular o crescimento desta estrutura. Absolutamente correto. As raízes são muito mais sensíveis, os caules são muito menos sensíveis. Quem é menos sensível precisa de maior estímulo. Quem é mais sensível reage a menor estímulo. Se você é muito sensível à dor, qualquer beliscãozinho, você sente uma dor forte. Se você é pouco sensível à dor, eu preciso de um beliscão mais forte para que doa. Entendeu a relação? Beleza? Então está absolutamente correta as duas afirmativas. A auxina também está relacionada com a abscisão foliar, pois a diminuição de auxina na região do pecíolo provoca a queda das folhas. Absolutamente correto. O pecíolo é exatamente aquela região da folha, né? Porque você tem uma haste de sustentação da folha, no final uma dilatação que é o pecíolo, esse pecíolo e bainha, e eles fixam a folha ao ramo caulinar. Entendido? Então, certa diminuição de auxina nessa região do pecíolo, que é a região que prende a folha ao ramo caulinar, faz com que haja a abscisão, faz com que haja a queda das folhas. Então, a auxina interfere neste processo. Beleza, galera? Isto é o que de mais importante existe sobre hormônios vegetais, que você tem que estar ciente para a prova do Enem. Foi um imenso prazer estar com você. Se inscreva no canal. Nos encontramos na próxima aula de Biorrevisão, conceitos básicos. Até lá. Tchau.